O deputado federal Daniel Silveira foi preso ontem, no dia 16 de fevereiro de 2021. Daniel Silveira, que é do PSL, que é oriundo de Petrópolis, que teve mais de 30 mil votos na eleição passada para ser eleito deputado federal, está no seu primeiro mandato e compõe a base do governo Bolsonaro na Câmara de Deputados atualmente. Daniel Silveira, que é policial militar, professor de Muay Thai também. Só uma observação aqui, por esses dois motivos já seria o suficiente para eu votar nele. Brincadeira. Ele também é bacharel em Direito. E até por isso, se você reparar nos vídeos que ele faz, ele tenta sempre fazer suas colocações de uma forma condicionante, nunca fazendo um desacato, um ataque direto aos ministros do STF. Na eleição passada, em 2018, eu não conhecia o deputado que naquela época era um candidato, Daniel Silveira. Eu só fui conhecê-lo de fato após o período eleitoral. Ele ficou conhecido aqui no Rio de Janeiro, ganhou até uma certa projeção nacional por aquela foto que acabou viralizando dele segurando a placa da Marielle. Ele acabou viralizando com essa foto ao lado do deputado estadual Rodrigo Amorim. Marielle, que todos vocês devem se recordar, foi aquela vereadora que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro. Só que essa placa, que dizem que ele quebrou a placa, que ele não teve compaixão e empatia com a Marielle, na realidade era uma placa colocada aqui no centro do Rio de Janeiro de forma totalmente irregular. Não conseguiram, naquele momento, colocar o nome da Marielle numa rua de uma forma regular aqui no Rio de Janeiro. Então o Daniel Silveira, que naquela época era apenas um policial militar, retirou a placa, até porque era uma placa irregular aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, sou muito fã do Donald Trump. Mas nem por isso eu tenho o direito de pegar uma rua aqui no centro do Rio de Janeiro e colocar uma placa enorme escrito Donald Trump. Eu estarei degradando um patrimônio público. E é óbvio que qualquer um que vê aquela placa vai retirar aquela placa, porque eu estarei degradando um patrimônio público. E foi exatamente isso que o policial militar Daniel Silveira fez. Muitos opositores estão se aproveitando do fato do Daniel Silveira ser supostamente investigado em 2 inquéritos, para dizer que ele merece sim ser preso por essa decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com esses 2 inquéritos no qual ele é investigado. Investigado entre aspas. Um desses inquéritos é aquele de apoio a manifestações antidemocráticas, que inclusive a Polícia Federal já concluiu que não teve apoio nenhum. Apoio, no caso, de políticos financiando esses atos antidemocráticos. Eram protestos legais, manifestações orgânicas, no qual você tinha ali uma pessoa ou outra pessoa que levantava uma placa dizendo eu apoio o AI-5. Esse número mínimo aí de uma ou 2 pessoas que levantavam essa placa pedindo o AI-5, que sim, tem que ser punidos, porque violaram, obviamente, a Lei de Segurança Nacional. Mas os políticos que foram naquela manifestação, que apoiaram aquela manifestação que era, de forma geral, regular, não tem absolutamente nada a ver com essa minoria que levantava essas placas pedindo a volta do AI-5. O outro inquérito que o Daniel Silveira é investigado é esse das fake news. Vale destacar que não existe crime de fake news aqui no Brasil. E que se existisse crime de fake news aqui no Brasil, o primeiro a ser preso seria o youtuber Felipe Neto. Vamos só detalhar aqui a cronologia dos fatos. O ministro Edson Fachin emitiu um comentário no qual ele criticava um tweet do general Vilas Boas de 3 anos atrás, no qual o general Vilas Boas se posicionava contrário à soltura do Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. O STF naquela época, não vamos generalizar, mas alguns ministros do STF naquela época queriam um habeas corpus por Lula. Dentre esses ministros, um deles era o Edson Fachin. Então o deputado Daniel Silveira destruiu, desmascarou o ministro Edson Fachin. Logo em seguida, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Eu não sei se você que está me assistindo gosta ou não gosta do Daniel Silveira. Particularmente, eu
gosto do Daniel Silveira. Não votei nele para deputado federal porque naquela época eu não conhecia, mas também aqui no Rio de Janeiro eu já tenho meu candidato, eu sempre voto no Roberto Mota, infelizmente ele ainda não foi eleito para nada. Mesmo que você que está nos assistindo não goste do Daniel Silveira, ainda assim um deputado federal só pode ser preso no vigente mandato por 2 motivos. Primeiro, para cumprir condenação criminal transitada em julgado. Segundo, em flagrante de crime inafiançável. E foi exatamente aí que o ministro Alexandre de Moraes, ao decretar ontem a prisão do deputado federal Daniel Silveira, fez um malabarismo jurídico. O ministro Alexandre de Moraes ontem disse que os motivos que levaram à decretação da prisão do deputado federal Daniel Silveira são inafiançáveis. Mas é óbvio, foi uma prisão preventiva. É óbvio que foi inafiançável. Só que o crime em si não teve nada de inafiançável. Crimes inafiançáveis são uma lista de crimes muito restritas. São os crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura, coisas desse tipo. A emissão de opinião de um deputado federal na vigência do seu mandato nunca será um crime inafiançável. Ele tem o direito de dar sua opinião. Ele foi eleito para isso. E é justamente para isso que ele tem prerrogativa de foro. É justamente por isso que ele tem imunidade parlamentar. Para ele poder falar o que ele pensa. Tendo sim um resguardo jurídico para isso. E nesse caso o STF sequer foi provocado pela PGR. O STF ele precisa ser provocado para poder dar uma resposta. Só que nesse caso isso não aconteceu. Foi via decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que vive sérios delírios de grandeza. Ele acorda achando que é Deus e quando ele bota o pé para fora da cama, ele tem certeza absoluta que é Deus. Ele se acha um ser superior a todos nós, meros mortais. E ainda fizeram um malabarismo de considerar que um vídeo postado no YouTube é considerado um crime permanente. O sentimento expresso pelo deputado federal Daniel Silveira é o mesmo de boa parte da população. E acredito eu que da maioria dos eleitores que votaram nele. E foi para isso que ele foi eleito. É óbvio, podemos julgar se teve exagero? Sim, podemos julgar isso. Ainda assim, essa prisão não se justifica e é 100% inconstitucional. A Câmara dos Deputados tem 24 horas para decidir se mantém a prisão do deputado ou se revoga a prisão do deputado. E é aí que está o perigo. Embora o deputado Daniel Silveira tenha apoiado o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para as eleições para presidente da Câmara dos Deputados, candidato esse que também foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira compõe a base do presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim acho que o presidente da Câmara dos Deputados não vai querer bater de frente com o STF. E aí que mora o perigo. Tenho medo que essa prisão não seja revogada e que um deputado federal, democraticamente eleito, fique preso, continue preso de forma totalmente arbitrária e ilegal. No ato da decretação da prisão do deputado federal Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente rasgou a Constituição. Assim como também, via decisão monocrática, prendeu o jornalista Oswaldo Eustáquio. Nós já falamos diversas vezes aqui no nosso canal sobre esse caso. Então fica aqui a nossa torcida, as nossas orações para o deputado federal Daniel Silveira. Torcemos muito para que ele seja solto ainda hoje e continuemos pressionando os nossos deputados para que eles revoguem essa prisão ilegal. Então é isso, galera. Se você gostou do nosso conteúdo, peço para que você considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!